Olá para você, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Jaque e estamos fazendo a leitura do livro de Atos. Se você é novo aqui no canal, não sabe como que você veio parar aqui, seja bem-vindo. É um canal que nós fazemos leituras da Bíblia. Já estamos fazendo a leitura da Bíblia já tem alguns meses. Todo dia nesse horário, mais ou menos, a gente solta esse vídeo, né? Então a gente lê um capítulo por dia. E no final do vídeo eu faço algumas considerações, algumas observações sobre a leitura que estamos fazendo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer aprender a ler a Bíblia ou quer entender um pouquinho mais, né, a Bíblia, a Palavra de Deus, considere se inscrever no canal, ativa as notificações para que você não perca os próximos vídeos. Aos sábados costuma ter uma temática um pouco diferente, às vezes tem um louvor, um vídeo de opinião, alguma coisa assim, mas em geral nós estamos sempre aqui focados na leitura da Bíblia. E sabe, gente, é importante a gente, assim, que se considera cristão, a gente voltar aos princípios da palavra, né? A gente voltar ao princípio de tudo, na verdade. A gente voltar à nossa essência. Porque a gente, quando começa a ler a Bíblia, a gente começa a perceber uma discrepância muito grande entre o que era a vontade de Deus e o que a gente vê hoje em nossos dias. Por isso que às vezes a gente desanima, a gente não quer mais saber de igreja. A gente olha os modelos de igreja hoje e pensa que sempre foi assim e na verdade não, e é por isso que nós estamos lendo o livro de Atos. No vídeo de hoje, por exemplo, eu vou comentar com vocês através da leitura quando que os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Eu não sei se você sabia disso, mas existe um termo onde os cristãos foram considerados assim, cristãos pela primeira vez. E eu quero convidar você a fazer essa leitura comigo e prestar bastante atenção, até para que a gente mesmo possa refletir sobre nós, se a gente realmente é cristão como a gente declara ser, se a gente realmente tem ocupado esse lugar de cristianismo, se a gente apenas se considera cristão porque apenas crê. O que isso quer dizer realmente? É sobre isso que eu quero falar no vídeo hoje através da leitura que está reservada para a gente. Mas antes, vamos falar com Deus, vamos pedir sabedoria para que Ele nos ajude, né, a entender a sua palavra. Ele fale no meu coração, no seu coração. E se você quiser, fica à vontade para escrever aqui nos comentários a sua opinião também, os seus comentários também são todos muito bem-vindos, porque a ideia aqui é que nós possamos ler juntos, aprender juntos com o Senhor Jesus, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu graças te dou por esse vídeo, por esse dia que o Senhor nos dá, e te agradeço pelas pessoas que estão aqui, estão nos assistindo. Peço que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para a mensagem de hoje, para esse vídeo que a pessoa vai assistir. Peço que visite onde ela estiver, a casa dela, tudo o que ela tem. E peço ao Senhor que abra a nossa mente e que possamos entender e aplicar a Tua palavra. Que a Sua palavra, Senhor, venha como uma cura no nosso coração, venha como uma revelação, um entendimento, nos ensine algo novo, algo que nós nunca aprendemos até então, e que possamos ser praticantes e não só ouvintes, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém. Então vai lá, pega a sua Bíblia rapidinho, se quiser dar um pause aí no vídeo, vem aqui para cá, traz o seu celular, o que você tiver, ou apenas me ouça, né? A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Coloca um foninho se você estiver aí na rua ou num transporte público, mas fica aqui comigo, focado aqui na leitura, porque nós vamos tirar lições bem valiosas hoje, tá? E a palavra de Deus no livro de Atos está escrita assim: os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ficaram sabendo que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão discutiam com ele, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Pedro, porém, começou a fazer-lhes um relato ordenado, dizendo: eu estava orando na cidade de Jope e em êxtase eu tive uma visão. Alguma coisa descia baixada do céu pelas quatro pontas, como se fosse um grande lençol,
e aproximou-se de mim. E olhando para ele com atenção, vi quadrúpedes da terra, feras, animais que rastejam e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi: de modo nenhum, Senhor, pois nunca entrou em minha boca algo profano ou impuro. Mas a voz falou-me do céu pela segunda vez: não chames de profano ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e tudo voltou a ser recolhido ao céu. Naquele momento, os 3 homens que me foram enviados de Cesareia pararam em frente à casa onde estávamos, e o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar, e também estes 6 irmãos me acompanharam e entraram na casa daquele homem. E ele nos contou como em sua casa tinha visto, em pé, o anjo que lhe dissera: envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele te dirá palavras pelas quais serás salvo tu e toda a tua casa. Logo que eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então da palavra do Senhor que disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que concedera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse me opor a Deus? Ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida eterna. Os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo-o achado, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judeia. E assim fizeram, enviando-a aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Quem perdeu o vídeo de ontem, eu sugiro que assista antes de seguir nesse vídeo aqui. O que acontece? Aqui Pedro está dando uma explicação no que aconteceu no vídeo de ontem, né? O encontro que ele teve com Cornélio, o encontro de orações, vamos dizer assim, do que Cornélio estava orando, o que Pedro estava orando e a grande obra que Deus fez. Então Pedro deu uma explicação para o pessoal, para toda a galera ali daquela época sobre o que havia acontecido, porque a obra de Deus começou a tomar corpo de um jeito muito grande e isso começou a impactar muita gente. E agora, nesse momento, o que acontece? O evangelho ele começa a se expandir e ele começa a ser pregado, né, aos gentios em Antioquia, né, na cidade de Antioquia. Os gentios, gente, eram todas as pessoas ali que não eram judeus, porque o evangelho, a princípio, era para os judeus, mas os judeus não aceitavam, nem todos, né? Então o evangelho também começou a alcançar os gentios, outras pessoas de outras culturas, e assim o evangelho ele começou a se expandir. E o que acontece, né? A Bíblia diz
aqui no versículo 20, ó, vi entre eles alguns que tinham vindo de Chipre, de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Então, os gregos começaram a receber Jesus, aí o Senhor, ele diz aqui, o texto diz que a mão do Senhor era sobre todos eles, né? Então, começou a crescer de uma forma, assim, muito grande a quantidade de pessoas que passaram a crer ali no evangelho, né? E a Bíblia, ela continua dizendo que nesse crescimento o coração de Barnabé começou a se alegrar, né? Porque ele começou a ver todo o movimento ali do Espírito Santo naquele lugar, alcançando aquelas pessoas. E aí a Bíblia diz que Barnabé foi até Tarso para ir em busca de Saulo, o Saulo que nós conhecemos como o apóstolo Paulo. Tem vídeo falando aqui sobre a conversão dele. E aí quando ele encontra Saulo, o que ele faz? Eles vêm, os dois, né? Os dois, eles se achegam ali a Antioquia e passam ali a pregar ali para aquelas pessoas, ali para a igreja, começam a instruir toda a igreja durante 1 ano. E a Bíblia diz que é nesse contexto, naquele instante, que os discípulos são chamados de cristãos pela primeira vez. Ora, é interessante a gente pensar um pouco sobre isso, porque olha só, eles só foram considerados ou chamados ou reconhecidos como cristãos ali pela primeira vez, não apenas só de pregar, né? Não apenas de crer em Jesus Cristo, mas havia todo um trabalho ali de evangelismo, havia um trabalho de instrução, de ensino. Então eles não estavam só apenas ali só pregando Jesus e deixa quieto, né? Vou só pregar Jesus e tchau. Não, eles estavam ali instruindo as pessoas, ensinando as pessoas, tanto que Barnabé e Saulo, né? Aqui a Bíblia ainda o chama de Saulo, eles ficaram durante 1 ano inteiro ali numa igreja para ensinar, para instruir, e isso fez com que as pessoas os reconhecessem ali como cristãos. E aqui, gente, o meu ponto de provocação no vídeo é a gente que está numa cultura ocidental, em 2025, a gente pensa que ser cristão, né, é somente crer, né? E eu não vou dizer que é errado, porque para você ser cristão, você precisa crer, de fato, nas palavras de Jesus, você precisa crer no evangelho aqui da Bíblia. Mas ser cristão é muito mais do que isso. Ser cristão é você assumir uma responsabilidade, um papel. Ser cristão é você não apenas crer, mas você também passar adiante esse ensino. É você também ministrar sobre o evangelho de Jesus para outras pessoas, sabe? É você falar de Jesus para aquelas pessoas assim, que no seu contexto seriam as inconvertíveis, né? Nem sei se tem essa palavra, os inconvertíveis, né? Aqui eles estavam pregando para os judeus, mas chegou uma hora assim que outros povos, né? A gente vê os gregos, os gentios, enfim, todos abrindo o coração para o evangelho, e isso cresceu de uma forma exponencial. Então, assim, o ser cristão não é apenas eu falar, eu creio em Jesus e só. Não, mas são obras também que acompanham aquilo que nós dissemos, aquilo que a gente declara que a gente é. Então, se eu declaro que eu sou cristão, o que eu estou fazendo como obra para que os outros reconheçam em mim esse cristianismo? Para que os outros reconheçam no fulano, o fulano, ele é um cristão, fulana é uma cristã, porque não é só de falar, mas são de obras, sabe? É aquilo que eu falo, aquilo que eu ministro, a minha conduta de vida, é o meu suportar, né? Muitas vezes a gente suportar as afrontas, as oposições em nome de Jesus, né? Em nome do evangelho, e também o persistir, o perseverar no ensino ali para outras pessoas. É por isso que é importante a gente entender qual que é o nosso lugar, porque muitas vezes, gente, quando a gente para pensar assim, puxa, mas eu sou cristão mesmo, o que eu sou na verdade? Essas respostas vão definir na verdade o que a gente crê. Às vezes a gente fala que é cristão e na verdade não é, porque se nós fôssemos cristãos, nós não ficaríamos só ali nas palavras, né? Mas as nossas obras acompanham aquilo que a gente diz. Então eu vou deixar esse vídeo mais como uma reflexão para a gente entender realmente aquilo que nós proferimos como declaração de fé, se nós realmente temos sido cristãos, se nós temos criados também ambientes ali de ensino de palavra de Deus, ensino de instrução, se nós ali estamos perseverantes em falar, em anunciar Jesus e ensinar Jesus àqueles que não conhecem, porque vai muito além de só apenas falar
vai muito além de só dizer eu creio. Ser cristão é muito mais do que isso, tá bom? Eu convido você a permanecer comigo, a continuar comigo ao longo dos dias sobre o livro de Atos, para a gente entender ali a vida dos discípulos, dos apóstolos, o contexto de ser igreja, para que no final do livro de Atos a gente talvez se reconverta, né? É incrível, né, gente? A gente começa a ler, eu falei isso hoje mesmo pro meu marido, né? Eu falei, eu tô lendo o livro de Atos, eu quero ver como que eu vou chegar no final do livro de Atos, porque é um livro que realmente nos faz a gente voltar às origens, né? O livro de Atos é um livro de origem, né? E a gente precisa entender a origem de tudo, a origem ali da conversão de Paulo, como que foi o princípio, a origem da palavra ali do cristianismo, ser cristão, sabe? E voltar realmente a ser quem Deus nos chamou para ser, sabe? Uma igreja que seja santa, uma igreja que faz a diferença, uma igreja que cuida um do outro, né? E não uma igreja fria e apática. Então, no decorrer do livro de Atos, a gente vai ver isso de uma forma muito mais forte, né? Através do que o Espírito Santo conduzia ali os discípulos, e eu convido você a continuar comigo. Quando esse vídeo terminar, fale com Deus, reveja suas ações, as suas obras, se arrependa se for o caso, e não desista e continua firme, porque Deus, Ele conta com você para fazer diferença nessa geração, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!